Então, em resumo, é isso, tá? Antes do supinador, antes da arcada de Froese, né, o radial e o interósseo posterior, eles inervam o extensor radial longo e curto do carpo, né, e principalmente o longo, né, o curto é variação anatômica, mas o que a gente tem que saber é o longo. Tá? Após a arcada do supinador, ele vai inervar o extensor ulnar do carpo, extensor comum dos dedos, próprio do indicador, longo do polegar, curto e longo do polegar e próprio do indicador. Por quê? E próprio do quinto dedo, desculpa. Por que eu estou falando isso? Né? Porque é o seguinte, o que é que eu quero que você entenda? Antes dele entrar na arcada, ele joga a inervação para o extensor radial longo do carpo. O curto é um pouco variável. Às vezes ele joga antes de se bifurcar interósseo posterior, às vezes ele joga antes, ainda como nervo radial. Isso não importa para a gente. O que importa é que, indiscutivelmente, ele inerva o extensor radial longo do carpo antes de se bifurcar. E por que eu estou falando isso? Porque geralmente o paciente que tem uma compressão do interósseo posterior, né, tem uma lesão desse nervo, ele consegue fazer até uma extensão do punho. Mas ele faz assim, ele faz uma extensão com desvio radial. Por que extensão com desvio radial? Porque é exatamente o que o extensor radial longo do carpo faz. Ele não tem ulnar para contrabalancear, porque o ulnar já é inervado pelo interósseo posterior. Entendeu? Entendeu por que a gente está comentando isso? Para você entender por que o paciente vai se apresentar assim, tá? Então, cuidado, porque isso que eu estou falando para vocês é que é o grande pepino, é que é a grande questão de prova. É que nessa bifurcação, ele vai inervar o radial longo, lá em cima, e quando ele é comprimido, o extensor ulnar do carpo vai ser comprometido. Então ele fica com contração, extensão do punho, mas em desvio radial. E a prova adora cobrar esse conceito. Tá? Então, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, mostrando para vocês aqui como é que funciona aqui, né? A gente tem aqui o nervo radial, ele vem aqui, ó, e aí ele dá um ramo sensitivo que passa embaixo do braco radial, e ele dá aqui, ó, o nervo interósseo posterior, que vem aqui, ó, passa pela alça vascular de Henle, né, pela arcada de Henle aqui, ó, que pode comprimir esse nervo aqui, e aí ele entra aqui, ó, aonde? Na arcada do supinador, nessa alça aqui, ó, na arcada de Froese, né, na arcada de Froese, o epônimo, e essa arcada realmente pode comprimir o nervo radial. Tranquilidade? Aqui mostrando para vocês os territórios do nervo radial, né? E aí é o que eu falei para vocês, né? Esse padrão anatômico explica o padrão de lesão do nervo, né? Que é a extensão ativa com desvio radial do punho. A compressão do nervo radial, a bifurcação dos ramos superficiais profundo, poupa o músculo. João Moleza, extensor radial longo do carpo. Você falou várias vezes. Isso aqui não é uma questão fácil. Aliás, isso é uma questão similar a uma prova do TEOT de anos passados, e que muita gente errou. Foi uma das questões mais erradas da prova, inclusive. Porque não é fácil. Não é fácil. Depois que a gente explica, fica claro para o aluno, mas isso também você esquece rapidinho, tá? Então não é uma questão fácil. Estou colocando aqui para a gente revisar. Agora que a gente explicou como é que é a deformidade e tal, fica mais fácil de entender. E aí você consegue marcar facilmente, tá? João, ele poderia colocar extensor radial curto do carpo? Poderia, mas aí seria discutível, a questão poderia ser anulada, porque é uma variação anatômica. Então ele não vai mexer nesse vespeiro, vamos colocar assim, né? Geralmente ele não vai mexer aqui no extensor radial curto do carpo porque é variável. Ele vai perguntar do longo, tá? E vai fazer aqui, ó, o contrabalanceamento com o extensor ulnar do carpo. Geralmente ele vai confrontar esses dois músculos. Por quê? Porque explica a deformidade.